Está no ar o podcast Quem Cala Consente. Esse é o episódio número 15, com o tema Assédio Eleitoral. E para conversar sobre este assunto, eu convidei aqui a doutora Mariângela Aguiar Bittencourt, que é doutora em administração, é mestre em administração pública, especialista em gestão pela qualidade total, é bacharel em administração, faz parte do quadro docente da Universidade do Estado do Amazonas e aceitou bater esse papo com a gente. Doutora Mariângela, seja bem-vinda ao podcast Quem Cala Consente. Obrigada pela oportunidade. É uma satisfação estar, neste momento, debatendo um tema tão importante para a vida de todo cidadão, né? Não só brasileiro, mas também de pensar esses temas no mundo. Então, olha, o artigo 29 da Constituição Federal estabelece que cada cidade possui uma quantidade de vagas de vereadores de acordo com o quantitativo populacional. Na faixa 1 estão os municípios com até 15 mil habitantes e esse tem o direito a 9 vagas na Câmara Municipal. Manaus está categorizado na faixa 17, com população entre 1,5 a 2,4 milhões de habitantes, por isso tem o direito a 41 vagas de vereadores. E uma outra curiosidade, São Paulo, né, é a cidade com acima de 8 milhões de habitantes e está na faixa 24 e por isso tem o direito de 55 vagas para vereador. Esse ano temos eleição para a escolha do prefeito da cidade e também para vereadores. Momento ideal para falarmos sobre assédio eleitoral. Primeira pergunta para a nossa convidada. Como surge essa inquietação para a produção dessa cartilha com a temática do assédio eleitoral? O estudo sobre a cartilha, ele iniciou no curso de administração da Universidade do Estado do Amazonas, em que os alunos na disciplina Gestão Estratégica tiveram uma preocupação de entender o cenário, né, das eleições no nosso país nos últimos 10 anos e perceberam que, infelizmente, no pleito de 2018 e de 2022, o Ministério Público do Trabalho registrou um aumento de 450% de denúncias de assédio eleitoral. E a partir deste levantamento, né, nós, pesquisadores, professores da universidade, juntamente com diversas áreas como ciência política, e depois eu vou ter a satisfação aqui de contar com a professora Jimima também para manifestar sua participação, gestão de pessoas, políticas públicas, percebemos que esse material teria que ser produzido. Muitos não conhecem, de fato, o que configura o assédio eleitoral na situação em que nós vivemos, né, na contemporaneidade. Muitos não sabem nem quais são os canais de denúncia e, a partir, então, deste levantamento, surgiu esta cartilha no formato digital para chegar a todo eleitorado brasileiro. Doutora Mariângela, então o que de fato se configura como assédio eleitoral? Diga, por gentileza, aí para os nossos ouvintes e espectadores. Nós identificamos, com base na Constituição, com base em levantamentos da ciência política, que o assédio é toda ação, né, do empregador que possa constranger, que possa impulsionar, que possa direcionar, né, o cidadão para a escolha de um candidato que não é aquele que, de fato, ele estabeleceu por sua convicção. Então, muitas vezes, o assédio, né, eleitoral não configura simplesmente por um fato de que o empregador vai orientar naquele candidato, mas ele começa a dizer e a fazer reuniões de que se o candidato X não for aquele abraçado pelos seus funcionários, a empresa poderá encerrar as atividades. Então, fatos como este configuram, sim, como um assédio eleitoral. E que o assédio, é bom também que a gente registre, não está somente no ambiente de trabalho. E nós vamos dialogar ali depois com mais detalhes. Muito bem, e para abrilhantar também aqui esse episódio, está a doutora Jimima Beatriz,
que também é professora do quadro permanente da Universidade do Estado do Amazonas, também coordena o projeto Observatório da Cidadania e Relações de Poder. Doutora Gimima, a senhora é sempre bem-vinda a esse episódio. Renato, é sempre uma satisfação, né? Sempre fortalecer essa parceria, né, do podcast Quem Cala Consente com o programa de extensão Observatório da Cidadania e Relações de Poder, sempre recebendo pessoas com temas pertinentes a essa atividade do observatório, está sempre voltado a essas relações, né, de poder e as condições de vivência da cidadania. E essa temática do assédio eleitoral tem tudo a ver, né, tanto com o podcast Quem Cala Consente, quanto com os interesses do Observatório da Cidadania e Relações de Poder. Então, eu diria, para complementar, né, a fala da professora Maria Ângela, que sim, o assédio ele ocorre mesmo que não seja no ambiente, né, de trabalho, de relações trabalhistas, porque ele tem a ver com relações de poder, né? Em ambientes que haja alguém com algum tipo de autoridade, né, numa posição que possa empregar algum tipo de constrangimento, o assédio ele pode ocorrer. Muito bem. Doutora Maria Ângela, infelizmente nós temos um grupo social que é bastante vulnerável a esse tipo de assédio. Quem a senhora conseguiu identificar como os principais ou os grupos mais vulneráveis para esse tipo de crime eleitoral? Inclusive, a cartilha ela foi elaborada de uma forma bem didática, bem ilustrativa, e na própria cartilha nós evidenciamos, né, todos aqueles que configuram aí os potenciais olhares, né, para o assédio eleitoral. Então, as pessoas na condição de vulnerabilidade econômica, né, as pessoas também, pessoas com baixa escolaridade, nós sabemos que podem ser alvo justamente do assédio eleitoral, pessoas que estão ou numa condição de um trabalho precário, ou subemprego, ou até desempregados também, né, acabam sendo aí um público lamentável para o assédio eleitoral, pessoas desprotegidas, né, pelo poder público, pelas políticas públicas, que não têm acesso às políticas públicas e também muitas vezes acabam sendo alvo neste momento do assédio eleitoral e, por fim, né, funcionários, quer da iniciativa privada, quer também do poder público. Mesmo aí, servidores podem ser alvo, né, do assédio eleitoral. E essa cartilha que nós estamos falando, ela foi recentemente, né, publicada, né? Está aí, acabou de sair do forno, está quentíssima, né? E em breve vocês vão poder também acompanhar aqui nas imagens. E você vai também ter o link para poder acessar essas informações que nós estamos conversando e também ter esse cuidado de observar o que é o assédio, os grupos vulneráveis, como denunciar o assédio, mas, né, antes da gente falar um pouco sobre a própria cartilha em si, né, a gente apresentar para vocês as imagens das páginas da cartilha, eu verifiquei nessa leitura que em 2022 houve um aumento considerável no registro de denúncias de crime eleitoral. Quais foram, né, os fatores que a senhora considera como responsável pelo aumento desse índice no pleito de 2022? Nós sabemos que no Brasil, né, as eleições têm sido marcadas e caracterizadas principalmente os últimos pleitos por uma grande polarização, a presença também hoje, né, das plataformas digitais, né, a forma de se relacionar com o cidadão tem sido muito mais hoje pelas mídias sociais e este crescimento, né, e essas denúncias se dão justamente por esses fatores de polarização, pelo fator também do cidadão poder registrar, poder denunciar, poder filmar, porque nós precisamos de provas para caracterizar o assédio eleitoral. Então, filmagens, e a cartilha vem demonstrando, né, como registrar para que os órgãos oficiais, o Poder Judiciário, possa adotar as medidas cabíveis para o enfrentamento deste tema. Então, eu configuro, Renato,
de que neste momento, né, esse crescimento e assustador o número para todos os especialistas em ciência política, em políticas públicas, este crescimento ele não poderia ficar restrito a relatórios. Ele precisa ser conhecido pela sociedade e nós, assim, enfrentarmos com seriedade, através da conscientização. Porque o papel desta cartilha, Renato, é justamente, professora Jemima, é nós sensibilizarmos a sociedade sobre este tema. Depois dessa sensibilização, a gente conscientizar de que esse tema precisa ser debatido, analisado e vamos agora divulgar, para que no próximo pleito a gente não tenha este registro aí preocupante, não só para o Poder Judiciário, mas para todo cidadão que deseja um processo de eleições no Brasil livre, participativo, consciente, responsável. Esse é o papel também da nossa cartilha. Olha que legal. E quando eu estive lendo, professora Mariângela, eu entendi que era necessário nós trazermos você aqui para conversar, porque o nosso podcast ele tem como missão difundir, né, temas relacionados à cidadania, à democracia, à participação popular, direitos individuais e coletivos e outras temáticas que abordam o bem comum. Não é isso, doutora Jemima? Com certeza, Renato. Por isso que eu acho que essa parceria do podcast Quem Cala Consente e o Programa de Extensão Observatório da Cidadania e Relação de Poder é uma parceria muito bem sucedida, né? Porque a gente caminha nesse propósito, né? Da difusão, né? Da informação, no combate à desinformação. A cartilha, né? que agora a gente está apresentando aqui, ela tem todas essas funções, né? Informar, né? Porque ela aborda, né, a temática, ela diz o que é o assédio, né? Ela explica, ela diz quem é que está mais suscetível a receber, né, esse tipo de, digamos, imposição, né? E ela também orienta, ela diz o que você deve fazer se sofrer um assédio, né? A quem deve recorrer. Então, essa questão do assédio estar assim, tão presente, ter crescido, né, de uma forma tão assustadora, né, no último pleito, nos faz pensar se nós não estamos voltando no tempo, né? Porque o que se falava, né, a esse respeito, não se falava em assédio, mas sim em voto de cabresto, né? Voto de cabresto, num período que nós já ultrapassamos isso na nossa história. E agora voltar, parece que realmente a gente está dando um passo atrás. Doutora Mariângela, eu gostaria que a senhora pudesse pontuar a respeito das instituições responsáveis pela fiscalização do pleito. A senhora poderia citar alguns exemplos dessas instituições? Sim, nós temos o próprio Tribunal Superior Eleitoral, TCE, né, que inclusive estão inserindo agora na atualidade o tema sobre inteligência artificial nas eleições, analisando o impacto da inteligência artificial. Nós temos também a presença aí dos tribunais regionais eleitorais, nós temos a presença do Ministério Público do Trabalho e do Ministério Público regionais. Portanto, são instituições do Poder Judiciário empenhadas em não somente identificar e recepcionar esses números, mas desenvolver ações, né, com base na legislação brasileira, de penalidades àqueles que, de fato, configurarem assédio eleitoral. Então, nós temos alguns registros, um deles de um determinado empregador que recomendou que todas as funcionárias, no momento do voto, pudessem levar o seu celular e colocar, né, próximo aqui ao momento da blusa, né, uma área da blusa, que registrasse o voto. Nós sabemos que o próprio celular não pode entrar na cabine eleitoral, muito menos esse registro. E isso foi gravado em uma das reuniões de trabalho. As funcionárias assim denunciaram com toda uma comprovação e este empregador recebeu as sanções cabíveis hoje, né, na legislação brasileira.
Então, esse conjunto de instituições do Poder Judiciário e juntamente das universidades, que aí é que entra, Renato, o nosso papel enquanto universidade, de não só apenas analisar esses dados, mas debater, sensibilizar e orientar o cidadão para a grande reflexão da liberdade do voto. Tanto que eu gostaria também de registrar que a cartilha tem este título, Assédio Eleitoral e a Luta pela Liberdade aí do Voto. Olha que legal, gente. E ela tocou no ponto agora do cidadão. E então, esse cidadão, como ele deve atuar ao se deparar diante de um assédio eleitoral e ele quer denunciar, não está contente? Como ele deve proceder, professora? O primeiro passo, Renato e professora Jimime e todos que nos acompanham aqui pelo podcast, é justamente procurar registrar. Nós precisamos ter gravações, nós precisamos ter filmagens, provas que de fato possa atestar o ato. E a partir do momento em que se tem essas provas, procurar os canais oficiais do TSE, do TRE. Foi criado até também um aplicativo chamado Pardal. Este aplicativo em que a cartilha registra bem aí o acesso a este aplicativo, que ele é um aplicativo que foi pensado para todos aqueles que estejam sofrendo o assédio eleitoral, então ele é de fácil também contato. E o papel da cartilha é disseminar este aplicativo que foi justamente elaborado pelo Tribunal Superior Eleitoral e com os TREs também, para que o cidadão possa, ali no momento que estiver vivenciando atos como esse, registrar, não ter receio de que terá alguma penalidade, inclusive a própria demissão. E a cartilha, então, orienta como ter acesso a este aplicativo chamado Pardal. Muito bem. Então você que está acompanhando aí pela TV PPGIC vai poder agora visualizar algumas páginas aí da nossa cartilha. Eu gostaria que a professora Meriângela pudesse conduzir as apresentações aí das imagens. Este material que vocês estão tendo a oportunidade agora de conhecer, a cartilha completa, foi produzida por um grupo de professores e pesquisadores da Universidade do Estado. Como mencionei, professores da visão multidisciplinar, ciência política, políticas públicas, gestão estratégica. E esses professores, juntamente com os alunos, se debruçaram para construir esse sumário. Então, Renato, professora Jimime, todos que aqui nos escutam neste momento, nós vamos agora apresentar o sumário da cartilha. Vocês vão observar o quanto foi um sumário bem didático, bem acessível àquele eleitor de uma escolaridade que realmente já debate ciência política há um bom tempo e aquele que só participa do momento eleitoral porque realmente compreende da importância, mas não se envolve na discussão política. Vamos então conhecer o sumário. Pois é, no sumário tem aqui a apresentação, o porquê desta cartilha, o que é assédio eleitoral, práticas comuns e grupos mais afetados pelo assédio eleitoral, as eleições de 2022 e o aumento de denúncias, cobertura da mídia nacional e internacional, o que a justiça faz sobre isso, o que podemos fazer sobre isso, como enunciar e comprovar, ou melhor, como denunciar e comprovar o assédio eleitoral, as referências e um texto lá do Fique Atento, né, professora? Sim. Esse Fique Atento são os canais que o cidadão poderá estar ali divulgando, conhecendo um pouco mais, debatendo este tema, compreendendo de que o assédio eleitoral ele não tem só configurado no ambiente tradicional de trabalho. Infelizmente, nós temos registros nas igrejas, nós temos registros em comunidades de associação de moradores, enfim,
uma série de ambientes que anteriormente, professora Gimínia e Renato, nós não vislumbrávamos, mas sabíamos que estava acontecendo, mas agora tem provas, tem registro. E é isso que nós queremos convidar a todos vocês a conhecerem mais profundamente o tema, debaterem e ajudarem, né, o eleitor a denunciar, para que a gente tenha realmente um processo democrático agora nas eleições municipais e as próximas eleições livres, transparentes, que a gente tenha um debate maduro, um debate realmente de melhoria para a cidade, de enfrentamento dos reais problemas que todas as cidades enfrentam em Manaus, e os diversos municípios aqui do nosso Amazonas acabam não sendo diferentes da realidade do Brasil. E é isso aí. E a cartilha é um material altamente didático, ilustrativo, uma linguagem de fácil acesso, de fácil compreensão. Então você está convidado, né, a fazer essa leitura e compartilhar também, porque essa é a proposta. Compartilhar para que a gente possa contagiar cidadania. Nesse momento, nós vamos nos aproximando aqui dos instantes finais. O tempo passa muito rápido, né? E eu quero começar abrindo aqui para a doutora Gimínia fazer as suas considerações. Bom, eu só quero terminar aqui nessa última fala, né, frisando muito bem o subtítulo, né, que é dado à cartilha, né? É Assédio Eleitoral, a luta pela liberdade de voto. Então, eleitor, você, o voto, ele está lá na nossa Constituição como um direito, ele é um direito, né, que te dá essa oportunidade de participar dos rumos, né, a serem tomados pela vida política da sociedade. Então, ele não pode ser tratado como uma mercadoria, você não pode ser coagido para utilizar seu voto, né, pelo interesse de A, B ou C, né? Então, é você, né, ali exercendo o seu papel, exercendo a sua cidadania, que vai, né, utilizar o seu voto a partir da sua consciência e colocar esse voto, que é uma espécie de depósito de confiança, né, a um representante que você elege, que você escolhe. Então, não se deixe levar pelo assédio. Então, eu agradeço o Renato e agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante, né, com essa professora, que é uma pessoa realmente muito comprometida dentro da Universidade do Estado do Amazonas, né, com o ofício, né, de formar não somente profissionais, mas cidadãos. Muito obrigada e até a próxima. E eu quero também registrar, que faço questão de registrar, que em 2011, ao ingressar na universidade, né, tive a oportunidade de ser aluno da doutora Mariângela, que me fez apaixonar pela administração pública, né? Entender, mergulhar, né, despertar essa cidadania que todos nós devemos exercer. Doutora Mariângela, por gentileza, as suas considerações. Mais uma vez agradecer aqui a oportunidade, né, de debatermos sobre este tema que não se esgota neste nosso encontro, mas que deixa um chamado da gente construir de fato um processo eleitoral participativo, consciente, um processo eleitoral em que o cidadão possa de fato conhecer os seus direitos, defender os seus direitos e lembrar que políticas públicas devem ser também via um processo eleitoral livre, consciente e participativo. Divulguem a cartilha, conheçam, divulguem, e que a gente possa conviver neste ano eleitoral saudavelmente em todos os ambientes, fora assédio eleitoral. E nós vamos ficando por aqui. Eu sou Renato Rodrigues, mestre em Ciências Humanas, amazonense, cidadão brasileiro.